morreu esse ano. É um negócio, juro por Deus, falo de coração, é um negócio muito cruel. É um negócio muito cruel o quanto a torcida do Botafogo foi maltratada em um Um turno do mês. campeonato. Em um mês ou um pouco mais. Um mês ou um Então, pouquinho mais. eu escrevi sobre isso hoje, porque assim, a impressão que me dá é que a gente conheceu finalmente o limite da zoação no futebol. O Botafogo, sabe como a última cena do show de Truman, que ele descobre os limites do Isso. mundo em que ele vive, que ele põe a mão? O Botafogo levou a gente até o último momento da zoação no futebol. Não é mais, ninguém se sente mais à vontade para debochar do que está acontecendo, porque eu acho que existe um entendimento coletivo de que, então, o futebol tem esse nível de sofrimento e sadismo e perversidade que eu não quero passar por isso. E eu acho que também, assim, não é só o torcedor e a torcedora do Botafogo, todos e todas nós estamos entendendo, em algum nível, essa dor. Eu fui dormir ontem, eu estava acabada. Eu acordei melancólica, eu não sou botafoguense. Isso que a gente está vendo aí, essa cena, tipo, é uma tragédia. É uma verdadeira tragédia. Tragédia no maior sentido, né, da expressão. Assim, a vida é feita de grandes tragédias, né? É inominável, é indizível. Eu não sei colocar em palavras isso. Assim. Eu fico voltando esse filme, porque também tem cortes muito claros, assim. Aquele intervalo de jogo, 3-0 no Newton Santos, quando o Botafogo sai, podia ter feito 5-0 no Palmeiras. Né? Quando o Botafogo sai e eles vão para o vestiário, a decisão do Abel de não trocar ninguém foi absolutamente ousada, né? Porque o Palmeiras levou um baile do Botafogo. E o Abel voltou com o mesmo time. Mudou taticamente, abriu o Mike, né? Ele fez um ajuste tático. E ele fala que foi isso que, né, fez o Palmeiras voltar para o jogo. A minha teoria é de que foi o Endrick peladeiro, o Endrick da várzea. Eu acho que foi o Endrick falar, gente, assim, eu vou no meu instinto aqui e já tá tudo perdido mesmo, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. E esses 15 minutos, se eu tivesse que fazer um curta, eu faria os 15 minutos que mudaram o Campeonato Brasileiro. Que foi ali no vestiário. Alguém investigue, assim, alguém do nível da Thaís Bilenque, para investigar o que aconteceu naquele vestiário durante 15 minutos. Porque ali o jogo mudou. E chamar o Hendrick também, perguntar para ele. Porque o Abel não reconhece, o Abel não gosta, né, da pelada, da várzea, que para mim é a alma do nosso futebol. Ô Eu Mili, acho. Ah, você lembra que o Hendrick contou já nesse jogo? Ele estava mordido porque os caras do sim, Botafogo estavam sim, gritando é campeão para os sim. medalhistas do Pan-Americano. Sim, gente, é assim, não, assim, se fosse um É roteiro de demais, é ficção, seria demais. recusado não, É isso não é inacreditável. inverossímil, É, não né? dá, é muito, é exagero, né? Exagero. É exagero, né? Não dá. Isso aqui a gente nós toma esse roteiro de volta, isso nunca poderia acontecer, me traz um roteiro mais crível, né? E é isso que a gente está vendo, assim, a gente vai falar disso por muitos e muitos anos, mas o ponto sensível para mim são esses 15 minutos. É o intervalo, não é nem um jogo, é o intervalo do jogo, 3-0, o Botafogo poderia ter saído ganhando de 5-0, né? E aí mudou alguma coisa e o Hendrick voltou disposto a jogar uma pelada. E foi o que ele fez. Teve esse intervalo e aí nesse jogo teve ali o ponto da virada Teve o total. O pênalti, né? Tiquinho vai lá O e perde o pênalti. pênalti, quando É. ia fazer 4-1. Ô Mauro, eu tô aqui, eu, a Milha e o Júlio, a gente tá meio com compaixão, com pena, sei lá com o quê, com relação ao Botafogo. No Rio, entre os torcedores dos outros times, tem isso ou tão que se dane, Todo azar do mundo rindo. Botafogo? O rubro-negro está rindo de orelha a orelha. Se tem alguma coisa para ele rir, é o Botafogo. Porque o torcedor do Flamengo está pé da vida com o seu time, que é o vexame, mas o Botafogo dá alegria para ele. Porque o É, Botafogo coleciona fracassos, né? Então, e assim, eu tenho uma opinião bem diferente, talvez pela minha relação com o Botafogo. Tenho grandes amigos isso. botafoguenses, alguns dos meus melhores amigos são alvinegros. Por eles eu lamento, porque são botafoguenses com os quais eu consigo ter uma relação muito saudável de falar de futebol num nível bacana e tal, tranquilo. Mas, assim, a torcida do Botafogo, ela semeia um ódio pelo Flamengo e ele espirra muito em mim porque ele sabe meu time. Que é uma coisa muito ruim, muito negativa. Então, esse castigo para esse pessoal, acho que é pouco. Para esses aí, especificamente, é pouco. Se eu for no estádio do Newton Santos, eu tenho que ir disfarçado. Porque eu torço pelo Flamengo, eles sabem que eu torço pelo Flamengo.
As faixas que eles levam para o estádio são lá, não é moda, provocando o Flamengo. Tudo é o Flamengo, é uma obsessão. E eu, profissionalmente, vendo jogos e procurando fazer meu trabalho da maneira que faço, venho alertando, não é de hoje que o Botafogo vem flertando com o perigo desde a fase do comecinho do campeonato. Vitórias improváveis, jogos em que foi pressionado, mas ganhou de 1-0, e que havia problemas ali. Aí saiu o Luiz Castro, chegou o Bruno Lage. Não, é só ele manter. Não é só manter. Vinha falando, quantas vezes falou isso, Cirone? Não adianta só manter, tem que aprimorar o time. Se mantiver esse modelo de jogo, não vai resistir. Aí entrou o Bruno Lage, não foi capaz de mudar. Demonstrou fraqueza. Quando chega na derrota para o Flamengo, entrega o cargo. Aí o dono do clube, que é um americano, que deveria ter uma postura mais fria, entra nessa vibe de vitimização que caracteriza muitos botafoguenses e começa a reclamar da CBF, do Papa, dos marcianos, dos inca-venusianos, de todo mundo, cara. E nunca é culpa do Botafogo. Os caras mandaram embora um técnico porque os jogadores não queriam. Olha só que antiprofissionalismo. Aí botaram no lugar um camarada, que era o Lúcio Flávio, que não servia para ser tampão por 4 jogos entre Castro e chegada de Laje. Aí foi o Caçapa. O Botafogo errou demais, não quis enxergar seus erros. O jogo do Palmeiras tem 2 falhas clamorosas no terceiro e quarto gols. Isso foi ignorado. Só reclamaram da expulsão do Adrielson. E o pênalti contra o Palmeiras, que o Tiquinho perdeu, também foi bem maroto. Para mim não foi pênalti. Então, tudo é culpa da arbitragem, da CBF, sabe? Então, acho que o Botafogo paga também por conta de parte da sua torcida e até do clube, infelizmente, desde os tempos do Chororô, lá em 2008, alimentarem. É uma coisa que não para. Essa coisa do vitimismo. Todo mundo, contra tudo e contra. Quem está contra o Botafogo, gente? Quem está contra o Botafogo? Talvez os torcedores do Flamengo, porque tem uma rivalidade do Botafogo que vê o Flamengo como um adversário. Os outros não. Aí vem com esse papo, todo, contra tudo e contra todos, estão contra. Tem que estar contra o Botafogo. O Botafogo foi contra ele mesmo. A campanha de segundo turno é ridícula, é uma das piores. Então o Botafogo se enrolou sozinho porque não foi capaz de identificar os seus próprios erros. E a parte da torcida que persegue quem é rubro-negro, que me ofende pesadamente, eu não estou nem aí para eles. Eles que se danem. Agora, aqueles que são botafoguenses que mantêm um nível legal, que conseguem entender isso aqui é um trabalho, que a Bíblia tem o time dela, você tem o seu, o Júlio tem o dele, eu tenho o meu, mas aqui estamos falando de trabalho. O que eu mais fiz aqui nesse fim de papo foi descer o cacete do Flamengo, do presidente até os jogadores. Que é isso que eles merecem, críticas. Na hora que for para elogiar, a gente elogia. E elogiamos o Palmeiras, que vai ser o campeão, tudo indica, porque tem muito mais consistência no trabalho. Mesmo comissão técnica, muita competência, acreditando no que fazem, eles seguem, estão ganhando. São os dois que têm mais dinheiro, essa coisa toda, né? Então, acho que é isso. O Botafogo paga muito pelos seus próprios erros. E acho que no Rio de Janeiro, quem não é Botafogo, mesmo quem é Vasco ou Fluminense, tira um sarrinho, né? Porque o torcedor do Botafogo estava grandão, provocando os tricolores, provocando os vascaínos, a Série B, Série C e tal. Então, agora é a hora da forra. O futebol é assim. E eu acho que quando as pessoas têm pena de um time, é porque ele se apequenou. Um time grande, quando as pessoas têm pena, ele está se apequenando. Eu não tenho pena, não, em respeito ao Botafogo. Cresça. Use as condições atuais agora com o John Textor com o dinheiro dele, não com as ideias dele que são ruins. Né? Ele, como gestor de futebol, é ruim. Mas já que ele bota a grana no clube, tem jogadores melhores, procure se aprimorar, se prepara, aprenda, tire algumas lições para ser mais competitivo ano que vem.